Ela entra correndo no hospital, com a voz quebrada e o coração em pânico. O filho nos braços, fraco demais para chorar, e cada segundo parece um adeus. Ela implora por ajuda, sem saber a quem recorrer, sem imaginar que aquele corredor guarda um segredo enterrado há anos. Um passado que nunca foi explicado. Uma ausência que deixou cicatrizes profundas. Enquanto os médicos se aproximam, um olhar se cruza por apenas um instante. E algo invisível muda o ar daquele lugar. Ela ainda não sabe, mas a verdade que está prestes a surgir não vai apenas decidir o destino da criança. Vai destruir tudo o que ela acreditava sobre amor, abandono e família. Mas quando esse segredo finalmente vier à tona, quem vai ter coragem de enfrentar o que foi escondido por tanto tempo? Ela acordava todos os dias antes do sol nascer, não porque queria, mas porque o silêncio da madrugada era o único momento em que conseguia respirar sem sentir o peso do mundo esmagando o peito. O quarto pequeno ainda estava escuro quando ela se sentou na beira da cama, passando a mão pelo rosto cansado, como se tentasse apagar a noite mal dormida. Do outro lado, o filho respirava com dificuldade, um som fraco, irregular, que a fazia prender o ar toda vez que escutava. Ela se levantou devagar para não acordá-lo. Observou aquele corpo pequeno, tão frágil, e sentiu a mesma dor silenciosa de sempre. Havia dias em que ele parecia bem. Sorria, brincava com qualquer coisa simples. Em outros, como naquela manhã, o medo voltava a crescer, lento e cruel. Vai ficar tudo bem, meu amor, ela sussurrou, mais para si mesma do que para ele. Mas, no fundo, não tinha certeza. A vida nunca foi gentil com ela. Desde muito cedo, aprendeu a não esperar ajuda, a não confiar em promessas, a seguir em frente mesmo quando tudo dizia para desistir. Trabalhava quando podia, aceitava qualquer coisa que surgisse, sempre com o mesmo objetivo, garantir que o filho tivesse o mínimo. Mesmo assim, nunca parecia suficiente. Naquela manhã, enquanto preparava um café fraco e frio, o menino acordou com um gemido baixo. Ela correu até ele. A testa estava quente demais. Os olhos, antes vivos, pareciam opacos, cansados. Mamãe, dói, ele murmurou, quase sem força. O coração dela afundou. Ela tentou manter a calma. Pegou o rosto dele com cuidado, forçando um sorriso que não sentia. Eu estou aqui. Sempre vou estar. Mas havia algo diferente naquele dia. Um medo mais intenso, uma sensação estranha de que algo estava prestes a acontecer. Ela já conhecia aquele pressentimento e odiava quando ele aparecia. Não havia mais tempo para esperar. Horas depois, ela estava sentada em um ônibus lotado, segurando o filho contra o peito, protegendo como se o mundo fosse perigoso demais para tocá-lo. As pessoas ao redor seguiam suas rotinas, distraídas, alheias ao desespero silencioso daquela mãe. Para elas, era apenas mais um dia comum. Para ela, cada minuto parecia uma eternidade. O hospital surgiu à distância como um prédio frio, impessoal. Ela já estivera ali outras vezes. Conhecia o cheiro, o som dos passos apressados, os olhares cansados. Mesmo assim, toda vez que cruzava aquelas portas, sentia um nó na garganta. Assim que entrou, o ambiente a envolveu com sua luz branca e seus ruídos constantes. O menino apertou a mão dela. Mamãe, ele chamou, com medo. Eu estou aqui, ela repetiu, agora com a voz trêmula. Ela se aproximou do balcão, explicou a situação com pressa, quase implorando. A atendente digitou algo, fez perguntas se pareciam não acabar nunca. Enquanto isso, o corpo do menino parecia mais pesado em seus braços. Cada segundo era uma tortura. Ela olhava ao redor, observando médicos passando, enfermeiras correndo, pessoas esperando notícias que poderiam mudar suas vidas. Era ali que destinos se cruzavam. Era ali que segredos, perdas e milagres conviviam lado a lado. Em algum lugar daquele hospital, um homem também começava seu dia. Ele ajustava o jaleco com um gesto automático, como fazia há anos. O rosto sério refletia uma vida dedicada ao trabalho, mas havia algo por trás daquele olhar, uma sombra, um cansaço que não vinha apenas das longas horas. Ele era respeitado, competente, admirado. Ainda assim, carregava uma solidão que ninguém parecia notar. Enquanto caminhava pelos corredores, sua mente estava distante.
Pensamentos antigos surgiam sem aviso, memórias que ele preferia manter enterradas. Havia escolhas feitas no passado, decisões que mudaram tudo. Algumas delas ainda o assombravam. Ele parou por um instante, respirou fundo e seguiu em frente. Aquela era sua forma de sobreviver. Continuar andando, sem olhar para trás. Do outro lado do hospital, a mãe apertava o filho com mais força. Ele tremia agora. Ela sentiu o pânico crescer, descontrolado. Por favor, alguém me ajuda, disse, com a voz quebrada, chamando a atenção de quem passava. Uma enfermeira se aproximou, analisou rapidamente a situação e pediu que ela a seguisse. As rodas da maca rangiam enquanto o menino era colocado sobre ela. A mãe segurava a mão dele, incapaz de soltá-la. Não vai me deixar, né? Ele perguntou, com os olhos marejados. Ela engoliu o choro. Nunca. Enquanto avançavam pelo corredor, ela sentia os olhares curiosos, alguns de pena, outros indiferentes. O mundo parecia distante, como se estivesse observando tudo de fora, presa em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Foi então que, ao virar um dos corredores, algo mudou. Ela levantou os olhos por um segundo e seus passos hesitaram. À frente, o médico se aproximava. Ele parou abruptamente ao ver a maca. O olhar dele foi direto para a criança, não para os papéis, não para o prontuário, para o rosto do menino. Por um instante, o tempo pareceu parar. A mãe sentiu um arrepio percorrer o corpo. Não sabia explicar por quê. Talvez fosse apenas o desespero. Talvez fosse o cansaço. Mas havia algo naquele olhar, algo que a deixou inquieta. O médico engoliu em seco. Seus olhos se estreitaram levemente, como se tentasse compreender algo impossível. Ele parecia confuso, perturbado, como se estivesse diante de uma lembrança que não fazia sentido. Doutor? Chamou a enfermeira, quebrando o silêncio. Ele piscou, como se acordasse de um transe. Leve para a sala de atendimento, disse, com a voz controlada demais. A mãe observava tudo, sentindo o coração disparar. Ela não conhecia aquele homem. Nunca o tinha visto antes. Ainda assim, algo dentro dela gritava que aquele encontro não era comum. Enquanto a maca era empurrada novamente, ela olhou para trás por um breve momento. O médico ainda estava parado, observando a criança desaparecer pelo corredor. O olhar dele não era profissional, era pessoal. Ela sentiu um frio estranho no peito, uma sensação que não conseguia explicar, como se uma porta antiga tivesse sido aberta, sem aviso, revelando algo que deveria permanecer escondido. Sem entender por quê, uma única pergunta ecoou em sua mente, pesada, assustadora. O que aquele homem viu no rosto do seu filho que fez o mundo parar por um segundo? O corredor parecia mais estreito agora. O som das rodas da maca ecoava alto demais, misturando-se ao batimento acelerado do coração dela. A mãe não soltava a mão do filho, mesmo quando a enfermeira pediu espaço. Seus dedos estavam frios, trêmulos, e ela sentia que, se soltasse por um segundo sequer, tudo poderia desmoronar. Dentro da sala de atendimento, a luz branca revelou o quanto o menino estava pálido. Os lábios ressecados, o peito subindo com dificuldade. Ela tentou manter a calma, mas o medo já não cabia mais dentro dela. Minutos depois, a porta se abriu novamente. O médico entrou. Era o mesmo homem do corredor. Assim que ele cruzou o olhar com o dela, algo pesado caiu no ar. Não era apenas profissionalismo. Havia tensão, reconhecimento, um choque silencioso que nenhum dos dois conseguia disfarçar. Ela sentiu o estômago revirar. Por que aquele homem a deixava tão desconfortável? Eu sou o médico responsável, ele disse, finalmente, com a voz firme demais. Vamos cuidar dele. Enquanto ele examinava a criança, cada movimento parecia carregado de um cuidado excessivo. As mãos dele tremiam levemente ao tocar o pequeno corpo. O estetoscópio ficou parado por alguns segundos a mais do que o normal, como se ele estivesse tentando ouvir algo além do coração. A mãe percebeu. Ele vai ficar bem? Perguntou, quase sem voz. O médico demorou a responder. Precisamos fazer alguns exames. Mas ele engoliu em seco. Precisamos agir rápido. Quando ele levantou os olhos novamente, encarou o rosto da criança com intensidade. Aqueles traços, aquele formato de olhos, algo que ele conhecia bem demais.
A mente dele voltou anos no tempo, contra sua vontade. Uma jovem mulher. Um amor mal resolvido. Uma decisão tomada por medo, orgulho e imaturidade. Uma despedida sem explicações. Um silêncio que durou anos. Ele havia seguido em frente. Ou pelo menos acreditava que sim. Até aquele momento. Qual é o nome dele? O médico perguntou, tentando soar neutro. Lucas, ela respondeu. O coração dele falhou uma batida. Era o mesmo nome que ele havia sugerido uma vez, em outra vida, em outro tempo. O mundo girou. Ele se afastou por um instante, respirou fundo, apoiando as mãos na mesa. Tudo dentro dele gritava uma verdade que ele não queria aceitar, mas não havia mais como fugir. Ele olhou para a mãe novamente e finalmente reconheceu o rosto que o perseguava em sonhos há anos. É você, murmurou, quase inaudível. Ela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O quê? Perguntou, confusa. Ele fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia algo quebrado ali. Eu preciso falar com você. Sozinha. O coração dela disparou. Minutos depois, em uma sala silenciosa, ele disse as palavras que mudariam tudo. Lucas é meu filho, não é? O ar pareceu faltar. Ela sentiu as pernas fraquejarem e precisou se sentar. As mãos tremiam incontrolavelmente. Não. Tentou negar, mas a voz falhou. Ele se aproximou lentamente, o olhar carregado de dor e culpa. Eu sei que é. Eu vejo. Eu sinto. Não tem como negar. As lágrimas escorreram antes que ela pudesse impedir. Você foi embora, ela disse, com a voz embargada. Você desapareceu. Eu esperei. Eu te procurei. E você nunca voltou. Cada palavra era uma ferida aberta. Eu sei. Ele respondeu, com os olhos marejados. Eu errei. Eu tive medo. Achei que estava fazendo melhor, mas eu estava errado. Ela se levantou de repente. Errado? A voz dela tremia de raiva e dor. Você sabe o que é criar um filho sozinha. Ver ele ficar doente e não ter dinheiro, implorar ajuda enquanto o pai dele vive outra vida. Ele não tinha defesa. Apenas abaixou a cabeça. Me desculpa, sussurrou. Todos os dias da minha vida. O silêncio caiu pesado entre eles. Então, a realidade voltou como um golpe. Ele precisa de você agora, ela disse, enxugando as lágrimas com força. Não como pai do passado, mas como médico, como alguém que pode salvá-lo. O olhar dele mudou. Ali não havia mais fuga. Os exames confirmaram o que ele temia. A condição era grave, tratável, mas exigia um procedimento arriscado. Um tipo de decisão que nenhum médico gostaria de tomar quando envolve alguém que ama. Ele entrou em conflito consigo mesmo. Medical. Pai. Homem cheio de culpa. Na sala de cirurgia, antes de entrar, ele parou. As mãos tremiam. Ele sabia que qualquer erro poderia ser fatal, mas também sabia que ninguém ali faria aquele procedimento com mais cuidado do que ele. Ele respirou fundo. Eu vou fazer, disse. Mesmo que isso me destrua se algo der errado. A cirurgia foi longa. A mãe aguardava do lado de fora, sentada, abraçando a si mesma. Cada segundo parecia uma eternidade. Ela orava em silêncio, mesmo sem saber se ainda acreditava em milagres. Horas depois, a porta se abriu. O médico saiu, o rosto cansado, os olhos vermelhos. Ela se levantou de um salto. E então, ele sorriu. Um sorriso fraco, emocionado. Ele é forte como a mãe. Ela levou as mãos ao rosto e chorou como nunca antes. Um choro de alívio, de dor acumulada, de amor absoluto. Mais tarde, no quarto, Lucas dormia tranquilo. Pela primeira vez, respirava sem dificuldade. O médico ficou parado à porta, inseguro. Você pode entrar, ela disse, sem olhar para ele. Ele se aproximou lentamente, observando o filho. Os olhos marejaram novamente. Eu perdi anos, ele sussurrou, mas não quero perder o resto. Ela respirou fundo. Isso não apaga o passado, respondeu, mas talvez possa mudar o futuro. Ele assentiu. Eu vou assumir, não por obrigação. Por amor. Ela finalmente olhou para ele. Não havia garantia. Não havia promessas fáceis. Apenas duas pessoas feridas tentando fazer o certo. Lucas abriu os olhos.
Mamãe, murmurou. Ela segurou a mão dele. Estou aqui. O menino olhou para o médico. Quem é ele? O médico engoliu o choro. Alguém que deveria ter estado aqui desde o começo. O silêncio foi quebrado por um pequeno sorriso do menino. A vida não voltou ao normal depois daquele dia. Ela ainda carregava cicatrizes. Ele ainda sentia culpa. Mas algo havia mudado. A verdade, por mais dolorosa que fosse, havia libertado todos eles. Porque algumas histórias não são sobre erros perfeitos. São sobre escolhas difíceis feitas tarde demais. E enquanto eles observavam Lucas dormir, uma pergunta permanecia no ar, ecoando no coração de quem escuta essa história. Se você tivesse a chance de corrigir o maior erro da sua vida, teria coragem de enfrentar a verdade e assumir as consequências? Às vezes, o maior erro da nossa vida não é partir, é demorar demais para voltar. A verdade pode doer, pode destruir ilusões e expor feridas antigas. Mas quando ela finalmente vem à tona, ela também pode salvar vidas, reconstruir famílias e transformar culpa em responsabilidade. Porque amar não é apenas sentir, é ter coragem de assumir, cuidar e permanecer, mesmo quando já parece tarde demais.